Olá, o programa Visão Jurídica hoje trata sobre conciliação. E para falar desse tema tão importante que interessa a todos nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a doutora Elaine Farina, que é advogada militante na comarca de Guarulhos e vice-presidente da Comissão de Defesa Animal da OAB Guarulhos. Olá, Elaine, muito obrigada por sua presença aqui no programa Visão Jurídica. Olá, Silmar, muito obrigada a você pelo convite, é uma satisfação poder participar de um importante programa para a nossa classe advocatícia, poder discutir os assuntos pertinentes aí à nossa área. Eu agradeço a oportunidade. Para nós é um prazer imenso recebê-la aqui. Obrigada. Bom, então nós vamos falar sobre conciliação, que hoje é um assunto extremamente importante, né? Tendo em vista que, em relação aos conflitos, né, que existem, hoje o Poder Judiciário, existem duas formas de resolução de conflitos, que seria a impositiva, por sentença do juiz, ou através de uma conciliação, que é sempre a forma melhor, mais rápida, né, e mais esperada. Então, para a doutora, qual a importância, nos dias de hoje, da conciliação? É muito importante a conciliação. Eu aprovo, sou muito a favor da conciliação por conta de tudo isso que a gente vem enfrentando, a demora, né, do judiciário. E a gente, além de tudo, a conciliação, ela oportuniza que as pessoas saiam satisfeitas daquele conflito. Então, ela tem uma oportunidade de se colocar, às vezes até mesmo como uma forma de desabafo, coloca suas emoções e, havendo aquela solução de forma amigável, a pessoa sai satisfeita com aquilo, diferentemente de uma sentença, né? Então, quando se tem no judiciário aquela questão impositiva, muitas vezes, né, aquele que perde sai insatisfeito, né? Então, é uma forma de valorizar as relações pessoais, né? É uma forma humanizada da justiça, então se faz a justiça. Porque existe essa diferença do acesso à justiça e o acesso ao poder judiciário, né? Uhum. A conciliação, ela oportuniza o acesso à justiça e não só ao judiciário. Então, eu realmente vejo com bons olhos, acredito que a gente precisa mudar um pouco essa ideia de tudo querer resolver no judiciário. Há essa necessidade para que a gente tenha realmente uma sociedade mais justa, né, de que as pessoas consigam humanizar os seus conflitos e resolver por si só os seus conflitos. E a doutora é conciliadora, né? Eu sou conciliadora, faço um trabalho já há alguns anos aqui na comarca de Guarulhos e tenho um pouco de experiência aí com essa, tanto do lado impositivo, né, como advogada, mas também nesse trabalho de conciliação, que é um trabalho voluntário. Eu fui também e é realmente importante, e em alguns momentos, né, nós somos psicólogas até, né, para tentar resolver essas questões. É verdade. Então, uma coisa importante, hoje fala-se muito em conciliação, né, devido à grande quantidade de demandas no Poder Judiciário. Mas, historicamente, no Brasil, ela vinha sendo utilizada nos tempos mais remotos. Como que começou, né, efetivamente, a tentativa de conciliação? Né? Existe, assim, a conciliação sempre existiu, né? Não há quem no âmbito particular já não tenha mediado ou conciliado algum conflito, né? Ainda que na esfera doméstica ou no seu trabalho. Mas no Brasil, a gente percebe a partir de 1970 essa preocupação do legislador, essas menções do legislador com relação à conciliação. Mas efetivamente foi desenvolvido um trabalho a partir de 2003. A partir de 2003, o Conselho Nacional de Justiça veio estudando mais afinco para chegar nos moldes que nós temos hoje. Sim, e inclusive existe uma resolução, né, do CNJ, exatamente, que, se eu não me engano, é 125 de Resolução 2010. 125 de 2010, que veio realmente trazer uma modificação, fez com que os tribunais se adequassem a esse novo sistema, para que fosse criado esses centros de conciliação, como a gente observa hoje, né? Até os processos de segunda instância são colocados para conciliação, e se tem feito todo esse trabalho com a preocupação de oportunizar realmente que a população se mobilize, né? Fomentar
essa mobilização da própria sociedade para a resolução dos seus conflitos sem a necessidade da intervenção do judiciário ou de uma decisão efetiva com a aplicação das leis, né? Quem melhor do que as próprias partes envolvidas para resolver ou para achar uma solução para o seu conflito? Né? Cada um sabe exatamente o que busca, o que quer, aonde se sente ferido, onde se sente prejudicado e é muito mais fácil que essas partes, né, havendo essa aproximação, essa facilitação do Poder Judiciário, que as próprias partes consigam resolver as suas demandas. Né? E muitas vezes, né, eu me lembro quando eu trabalhei como conciliadora, chegam casos assim que poderiam ser resolvidos, mas por questões pessoais a pessoa faz questão de levar até o judiciário, e aí a figura do conciliador é tão importante porque faz com que as partes enxerguem, né, a desnecessidade de estarem ali, e o caso poderia ter sido muito bem resolvido, né, mas enfim, de outra forma, precisa né? de alguém, uma terceira pessoa que fale isso. E essa resolução, ela traz também, né, a formação de conciliadores, de mediadores, é isso? A própria resolução, ela dá as diretrizes de como serão feito isso, de que forma que o tribunal vai agir, né, que os tribunais vão agir, e também norteia a forma de atuação desses conciliadores e mediadores, colocando princípios, de que forma que ele vai atuar, fazendo uma formação de conciliadores, né? E essa é a grande diferença dessa resolução para o que se teve até então na questão das conciliações e das mediações, que é a obrigação, né, da formação de um conciliador, de um mediador, nos moldes da Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça. Então, hoje nós encontramos vários cursos que são conveniados, né, pelo Conselho Nacional de Justiça ou pelo ENAM, que é o Instituto Nacional de Mediação, que propiciam essa formação para o profissional que queira atuar como conciliador, como mediador. Essa é a grande diferença, essa é a grande inovação dessa Resolução 125. Muito importante, né? Muito e importante. Qualquer instituição de ensino pode ministrar o curso? Como é que funciona? Precisa haver esse cadastramento, né? Existe uma espécie de monopólio, né, do Ministério da Justiça. Hoje deve haver esse cadastramento no Conselho Nacional de Justiça e já reconhece o Instituto Nacional de Mediação também como o responsável. Então precisa haver esse credenciamento, né? Então nós encontramos hoje algumas escolas de direito que são credenciadas e vêm ministrando esse curso, né? Até mesmo a FIG aqui em Guarulhos, a Faculdades Integradas de Guarulhos, parece que está ministrando um curso com esse credenciamento. Muito interessante. E você como conciliador, eu sei que existem princípios, técnicas, não é? Que o conciliador deve seguir de uma forma muito simples, porque o nosso público, nem todos têm formação jurídica. Você poderia falar para a gente, assim, a técnica utilizada, né? A primeira questão é que a gente fala do acolhimento, né? Você empoderar a parte. Então, nós precisamos usar de alguns artifícios, de alguns métodos para realmente criar essa sintonia, né? Se a gente pode dizer assim, essa sintonia com a parte, a gente se colocar no outro, conseguir compreender a dificuldade dele, a intenção dele, o que gerou aquele conflito. Lembrando, doutora, que às vezes é o primeiro momento em que aquelas partes estão tendo oportunidade de conversar sobre aquele assunto. Muitas vezes nunca tiveram essa oportunidade, né? Por isso que é muito interessante, é muito eficaz a conciliação. Então, nós, de certa forma, deixamos bem claro que o que está sendo colocado ali não vai ser considerado para uma sentença judicial. Então, as partes se sentem à vontade, muitas vezes, de expressar seus sentimentos, as suas vontades. E você, a partir disso, compreendendo cada lado, consegue, às vezes, visualizar uma saída que as partes, muitas vezes, pela emoção do problema, não conseguem enxergar. Por uma questão de ego, às vezes, também, né? De ego. E, às vezes, uma pessoa de fora demonstrando, olha, mas o senhor pode perder também por isso, por aquilo, né? Coloca de uma outra forma. E, diferentemente, aí a gente até difere duas figuras, o conciliador e o mediador, né?
porque o conciliador ele acaba realmente intervindo e colocando uma opinião e dando um posicionamento, sugerindo uma solução para aquele conflito, enquanto que o mediador faz somente esse papel da mediação, né? De aproximar as partes. De aproximar as partes. Mas a ideia central, utilizando-se aí de outras escolas, né, que não da do direito, como a psicologia, a psicologia, a pedagogia, né, e outros estudos, se aplicando isso ao conciliador, e essa é a preocupação, e isso está previsto na Resolução 125, você forma os conciliadores de uma forma igual. Qual a grande dificuldade que a gente enfrentava antes dessa resolução? Havia já esse incentivo à conciliação, mas não havia esse preparo. Não tinha esse preparo do conciliador. Nem todos têm a vocação para ser conciliador, né? Nem todos têm essa vocação. E acabam sendo até parciais, né? Às vezes acabam, se é um advogado que está fazendo aquele papel, às vezes ele até advoga para alguma das partes. E tem que ter essa isenção. Porque ele verifica realmente de quem é o direito. Exatamente. Então ele acaba influenciando. Exatamente. Né? Sem perceber, né? Sem perceber. Às vezes por conta da sua formação mesmo, profissional, né? E aí, então, a resolução, ela vem minimizar isso, né? A gente não pode dizer que soluciona tudo, mas minimiza esse tipo de problema que pode haver, né? E o que a gente percebe realmente é que existe, a gente que atua nessa área, tanto como advogado como conciliadora, às vezes a gente vê que existe uma dificuldade de conciliação por despreparo do conciliador. Né? Fica flagrante isso muitas vezes. E você pega um colega, um profissional advogado que defende o interesse da parte muito bem preparado, ele simplesmente não concorda com aquela proposta de acordo feita pelo conciliador, influenciando o seu cliente. Né? E um outro problema também, pegando o gancho do que você está falando, muitas vezes em audiência, nem sempre em audiência de tentativa de conciliação, às vezes com o próprio juiz, às vezes a parte tem até interesse em fazer um acordo e o advogado não deixa. Eu presenciei isso várias vezes já. Então tem alguns colegas também que estão tanto quanto despreparados, né? E aí o juiz, ao perceber isso, às vezes fica extremamente irritado, né? Porque a parte tem interesse em resolver logo, em resolver a questão, mas obviamente o advogado, como você mesma disse, que é preparado, que tem uma formação técnica, ele quer o melhor para o cliente. Então, muitas vezes, até vontade da parte, mas naquele momento o advogado impede que ele faça o acordo. Comum. É comum, muito comum, bem observado por você. É muito comum isso. A gente percebe realmente esse despreparo do conciliador e acaba impedindo a parte, né? Porque às vezes a parte realmente ela está cansada, ela está exausta de ver aquele conflito, porque as demandas são demoradas, então é um problema que ela vai dormir e acorda com aquilo todos os dias. Então quando surge para ela essa oportunidade de resolver o problema, ela quer resolver, ela não quer saber de honorários advocatícios, ela não quer saber ela não pensa no lado econômico-financeiro. E muitas vezes nós profissionais pensamos nisso também, né? Que não deixa de ser nada questão, melhor do que a paz, não é? A paz, exatamente. Para a parte. A gente precisa ver assim. Doutora, o assunto está realmente muito interessante, mas nós vamos a um breve intervalo, voltamos já. Okay. E a você que acompanha o programa Visão Jurídica, não saia daí, voltamos em instantes. Seja você também um bombeiro formado pela Fire Rescue. Entre no nosso site ou ligue para o telefone 3106-5139. Você também pode ser um bombeiro profissional civil, formado pela Fire Rescue Bombeiros. A Fire Rescue vem formando bombeiro desde 1999 na capital. Faça sua inscrição e seja um bombeiro trabalhando no combate e na prevenção. Seja você um bombeiro profissional qualificado e trabalhe também na área pública como bombeiro profissional civil. Olá, voltamos para o segundo bloco do programa Visão Jurídica
e falando hoje sobre a importância da conciliação na resolução dos conflitos de interesse, aqui com a doutora Elaine Farina. Elaine, então nós falávamos do papel do advogado, que alguns advogados não têm essa visão, né, assim, da importância da conciliação, porque olha com outros olhos, né, sobre o direito da pessoa, sobre o aspecto econômico, dos honorários, né, isso acaba atrapalhando um pouco. E o juiz? O juiz hoje, ele tem também um importante papel na conciliação, né, não apenas na sentença, né, que ele vai decidir e resolver logo a questão, mas ele também tem a importância de fomentar essa discussão e tentar levar as partes à conciliação, mesmo que seja numa audiência de instrução, né? Possível que ela aconteça a qualquer tempo. Qualquer momento, né? É verdade. E essa resolução, ela traz essa grande diferenciação. O juiz passa de ser um julgador, um sentenciante, e tenha esse papel de fazer com que as partes cheguem a um consenso, buscando essa solução de conflito de uma forma mais rápida. Então, há essa mudança, você vê que percebe que há uma mudança de cultura, né? Precisa haver uma mudança de cultura, tanto dos advogados, como do juiz. Que quando existe já essa figura, né, da audiência de conciliação, que tem previsão legal, né? Nós vemos no Código de Processo Civil, no artigo 125, no artigo 277, no artigo 330. Então, todas essas oportunidades têm a figura da conciliação. Então, o juiz exerce um papel muito importante. E quando existe, a gente percebe na prática o juiz que é sensível a essa situação, nós percebemos que a conciliação se torna muito mais fácil. Porque a própria presença do juiz sugerindo um acordo faz com que as partes revejam os seus pontos, cedam em algumas questões para que se chegue a um consenso. Alguns juízes até em audiência sugerem, né, que se faça um acordo já demonstrando que ele já tem uma opinião formada sobre o caso, até meio que pressiona a parte, né? Um pré-julgamento, né? Um pré-julgamento, porque realmente tem algumas situações que a decisão dele é clara, né? Não tem como modificar aquilo. Então ele já dá a dica para a parte, porque o acordo risco, é sempre melhor, né? É verdade, com certeza. Importante. E você acredita que a conciliação é possível em todas as áreas do direito? Acredito, isso já vem acontecendo, né? A gente já tem, assim, a área do direito que mais divulga a conciliação, que mais prestigia a conciliação é o direito do trabalho. Em vários textos legais, a gente já vinha essa cultura da conciliação, artigos também, vários né? artigos, já faz parte do procedimento da Justiça do Trabalho a tentativa de conciliação, né? Que são em três oportunidades, e agora na Semana Nacional da Conciliação, os processos em fase executiva, a todo momento o juiz pode chamar as partes para fazer o acordo ou fazer uma audiência de conciliação. Mas a gente verifica com muita eficiência hoje em outras áreas, como o direito de família, né, que são, embora haja esse envolvimento emocional que muitas vezes dificulta, ainda assim, nas questões de alimento, nas questões de divórcio, nas questões de guarda, se tem uma boa resposta nas audiências de conciliação. E em outras áreas também, né? Na ambiental, né? Que é a sua área. A nossa, né? Após a ocorrência do dano, né, que a pessoa tente pelo menos minimizar, compensar ou reparar totalmente. Reparar totalmente a gente sabe que é impossível, né? Mas para que não sofra tantas sanções, né, isso vai dissuadindo comportamentos semelhantes, não é? Exatamente. E aí a gente vê também na área criminal, né, na área penal, e até nas questões de direito internacional, né? E isso é muito importante nas questões de direito internacional, porque quando houve a abertura do mercado aqui no Brasil, uma das grandes dificuldades de se trazer investidores
era justamente a demora na solução de conflitos que o nosso judiciário apresenta. Então esse também foi um dos fatores que forçou com que se tomasse um posicionamento e se estimulasse essas formas alternativas de solução de conflitos, a fim de trazer esses investidores, que é a realidade que nós já temos hoje, né? Com a arbitragem, a conciliação, a mediação. Muito importante. É e nas questões de família, como você falou, trava um pouco, né? Vamos falar a verdade. Por quê? Porque envolve muito o ego das pessoas e questões muito pessoais, né? E a gente tem uma certa dificuldade maior do que na área civil, por exemplo, que já envolve questões patrimoniais. Você já atuou como conciliadora nessa área? Como conciliadora na área de família, não, porque eu atuo na área civil, mas como advogada, sim, né? Realmente a gente encontra essa dificuldade. Tem que tomar cuidado para ficar ali no meio das partes, né? A gente acaba... Mas tem que ter muito esse tato, né? Essa aproximação com o cliente, com a parte contrária também, porque o advogado nessas audiências, né, de família, ele é sempre visto como se fosse o causador do problema, né? A gente não tem... dificilmente a pessoa consegue separar a figura do advogado com a figura do problema, porque nós somos parte da solução do problema, nós não somos a solução do problema e nem o problema em si, né? Nós somos parte da solução. Eu gosto muito de falar isso, porque as pessoas confundem bastante e acabam às vezes até dificultando o acordo por conta da presença do advogado e tudo mais. Mas a gente tem que ter essa sensibilidade, esse amor, essa visão mesmo intuitiva do problema para poder ajudar, né? E eu procuro sempre ver as partes, a gente se colocar na posição do outro. A gente fala que tudo tem uma intenção positiva, né? Por mais que seja uma situação gravosa, a gente tem que buscar a intenção positiva de fundo. Só dessa forma a gente consegue desenvolver e aprender com aquele problema. Essa é a grande sacada. Tem que mostrar isso para as duas partes, porque a parte contrária, ela fica magoada com, né, o cônjuge, depende da questão, e com o advogado também da outra parte, também, né? Acha que a gente tem culpa também do que está acontecendo, confunde as coisas, né? E aí dificulta muito a conciliação, por mais que a gente tente, né? E nós, como advogados, temos que ter essa sabedoria também, de por mais que a gente tenha conhecimento técnico daquele problema, daquela situação, das leis que envolvem aquilo, de no momento de conciliação a gente não atrapalhar. Porque às vezes a gente acaba atrapalhando por conta desse conhecimento técnico, tendo por foco que a conciliação, né, não está se discutindo a lei, não está se discutindo quem tem razão ou não, o que se está oportunizando que as partes cheguem num acordo como se elas estivessem na casa delas, principalmente na área de família, né? Você dá um pitaco aqui, um pitaco ali, você mostra, a gente acompanha todo o processo, mas nós temos que induzir a que as partes cheguem ao acordo, né? Esse é o ideal. Esse é o acordo em que as partes saem satisfeitas. A gente fala que não é um processo destrutivo, mas é um processo construtivo, né? Uma pessoa sai satisfeita. E eu acho que esse é o grande desafio hoje do judiciário. É bem complicado, porque nas questões de família a pessoa leva marcas assim às vezes para o resto da vida. Eu vou ter que ser um acordo bem feito, né? Tentar resolver o máximo. E tem outras pessoas envolvidas, né? Geralmente filhos, né? E às vezes, mais do que marcas, né? A pessoa carrega literalmente o problema a vida inteira. Ficam problemas que não se solucionam jamais, né? E quantas perdas emocionais, né? É uma área que é muito delicada mesmo. Tem que haver um bom preparo e acho que a resolução 125 do CNJ, ela vem com essa importante função, que é preparar melhor o conciliador para que efetivamente se faça a justiça nos modos esperados, né? Não a justiça do judiciário, mas a justiça efetiva, né? E nós falamos aqui da resolução, do curso, né, preparatório para os conciliadores. Então a figura do conciliador hoje ela já está prevista em lei. Como é que... ou não? Não, na verdade não tem essa previsão, né? A questão da conciliação, da mediação, como eu tinha te falado anteriormente, tem previsão legal no Código de Processo Civil,
em algumas oportunidades, né? Mas legalmente não. A gente encontra a previsão na Lei 9.099 também da conciliação, que é a Lei do Juizado Especial Civil, mas a denominação, a definição do que é conciliador, do que é mediador, não. Né? Existem projetos de lei, até o novo Código de Processo Civil já insere, né, no projeto Novo Código Civil já insere essa figura, mas realmente não, ainda não tem. O que tem são leis esparsas e algumas citações, algumas referências. Da mesma forma, a conciliação, existe alguma lei específica? Nós estamos falando da resolução, que é uma outra coisa. Uma lei específica para tratar? Também não. Então, existem várias menções. A gente percebe na legislação atual a intenção do legislador com relação à conciliação, mas uma lei específica que trate da conciliação e da mediação não existe. O que existe é o projeto de lei. Né? Existe um projeto de lei, na verdade é um projeto que vem sendo modificado ao longo do tempo, né? E agora está tramitando o projeto, acho que é o 7169, que traz realmente a definição da mediação, a definição do conciliador, do mediador, mas em contrapartida existem várias críticas sobre isso, inclusive o novo projeto de código do processo civil está sendo muito criticado, né, pelos legisladores e criticado pelos juristas. Acredita que vai dar muita abertura, vai. Então tem muita discussão ainda, mas existe, então, está tramitando esse projeto de lei que eu acredito que venha de uma vez por todas. Eu acredito que vai trazer um progresso, sim, para o nosso judiciário, para a aplicação da justiça efetiva, que é o que a gente busca como operador do direito, né? A gente, por isso que eu acho um tema muito fantástico, porque o que a gente busca é realmente a aplicação efetiva da justiça, né? Porque uma justiça demorada, uma justiça que te traz muitos prejuízos emocionais, muitos prejuízos financeiros, isso não é uma justiça, né? O que é a justiça? Então, a conciliação, ela propicia isso, né? É aquela história, quanto vale a sua paz? A sua paz, não é? E as pessoas não pensam assim. Não pensam, e infelizmente a nossa sociedade está carente da cultura da paz, né? A gente precisa fomentar essa cultura da paz, e essa resolução tem essa preocupação e traz isso, fomentar a cultura da paz, porque assim, se nós queremos uma sociedade mais evoluída, se nós buscamos uma evolução em todos os aspectos da nossa vida, enquanto nós estivermos alimentando essas disputas judiciais, às vezes por mesquinharias, né, a gente fica mais distante ainda da almejada justiça, da esperada justiça. Né? É verdade. Olha, Elaine, muito obrigada por sua presença aqui em nosso programa, acho que foi muito esclarecedor, né? E está convidada para voltar aqui para tratarmos desse tema ou de outros temas. Tá? Foi um prazer e uma honra tê-la aqui em nosso programa. A honra é toda minha, o prazer é todo meu, estou à sua disposição. Muito obrigada. Obrigada. E a você que acompanhou o programa Visão Jurídica, aguardo você na próxima semana. Visão Jurídica, atualidade, informação e conhecimento aqui na TV Guarulhos.